Queridos homens de coragem, é uma alegria muito grande a gente estar junto mais uma vez, né, Marcelo? Privilégio. O nosso bate-papo aqui do podcast Entre Irmãos. E hoje a gente tem um convidado especial, né, Marcelo? Uma pessoa aí muito querida. Fala aí do nosso convidado, quem é? Tem nesse planeta um cara que eu admiro, o nome dele é Elon Musk. Na minha opinião, não existe ninguém que tenha um grau de relevância no campo do empreendedorismo maior do que ele. No entanto, todos os empreendimentos do Elon Musk, inclusive o foguete que dá ré, não tem relevância eterna. E o nosso convidado, né, Oni? Tudo que ele põe a mão para empreender tem relevância eterna. Eu fico até emocionado, porque eu imagino o dia que ele chegar diante do Senhor, o que ele vai ouvir das pessoas que vão cumprimentar e falar assim, eu estou aqui porque um dia Deus botou você no meu caminho. E esse cara eu não vou falar o nome, mas vocês vão saber agora quem é. Vem pra cá, meu irmão. Vem pra cá, Xará. Fala aí, Xarazão. Gente boa. E aí, como é que tá? Tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado, Oni, querido. Deus te abençoe. Pois é. Esse amigo aqui de vocês, Marcelo Alberto, convidado aqui para o nosso podcast Entre Irmãos. É isso aí. E estamos em irmãos mesmo, né? Entre irmãos mesmo, que somos... Literalmente. Literalmente, né? Mas, Oni, você sabe que, Marcelo, eu trouxe mais um convidado. Ah, é? Esse convidado também, ó, mas é muito, 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 muito mais importante do que eu. E eu vou deixar que ele mesmo se apresente daqui a pouquinho. Fique aí e vocês vão conhecer esse nosso convidado. Show. Jesus Cristo é a pessoa mais fascinante que já pisou o chão do planeta Terra. Sua vida é um milagre dinâmico, com voz, suor, altura e cor. Do berço à sepultura, ele é irrepetível. E essa sua irrepetibilidade se acentuou ainda mais, porque foi ele o único que venceu a morte, colocando nos lábios dos seus seguidores um canto de desdém para com ela. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Onde? Jesus é o Filho do Homem. É a flor que brotou em meio aos espinhos da civilização humana. É o sol que nunca se põe. É a lua que jamais mingua. É a primavera eterna da esperança. Pão da vida. A luz do mundo. É Deus com cara e carne de homem. É homem com natureza e coração de Deus. Segui-lo é seguir o novo. Andar com ele é palmilhar caminhos jamais antes conhecidos. Acompanhá-lo é aventurar-se a mergulhar num lago que, para os viajores cansados, parecia miragem. O mundo no qual ele nos introduz
tem visões que nunca antes os olhos viram. Palavras e melodias que nunca os ouvidos ouviram. Ideias e concepções que jamais haviam subido ao coração humano. Andar com Jesus é o mais fascinante projeto de vida. E nada pode se comparar à possibilidade de existir nele. Aceitar seu convite é deixar-se transformar em metáforas. A mente se torna cheia de ideias. É como um rio povoado de cardumes. O coração abrasa-se como um vulcão em erupção. Os olhos se transformam em sóis que iluminam recônditos escuros dos corações. Os ouvidos, eles se metamorfoseiam em caracóis, captores dos sons dos mares conturbados da civilização. As mãos se transformam em garras que nunca ferem, apenas curam. Os pés, eles recebem a velocidade das gazelas e dos leopardos no encalço de suas presas. Andar com Jesus é o mais fascinante projeto de vida. Me desculpem, eu nem me apresentei. Sou Pedro, a pedra. O mar e os seus frutos eram meus. Homem duro, dono de minhas próprias posições, a rocha, fé. Mas um dia a minha valentia caiu ao chão e espatifou de vez com a minha petulância. Ele lançou sobre mim a sua rede de libertação. Eu estava preso no reflexo do meu próprio poder, no escuro das águas que alimentavam os corpos dos homens perdidos. Parem! Escutem, por favor, sou Pedro. E sobre a rocha que conheci, Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, Deus edificou a sua igreja. Não se percam, não se dissipem. Da nossa união depende o futuro, até que chegue de volta o nosso Rei. Rei que eu neguei 3 vezes. E vocês sabem disso. Rei que me fez ruir, mas que me edificou. E quando eu lhe disse, antes da sua morte, que morte não viria sobre ele, sabe o que foi que ele respondeu? Ele disse: arreda de mim, Satanás. Tu és para mim como pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, mas das coisas dos homens. Fui o
mais próximo dele. Mas jamais nenhum de nós foi capaz de beber tudo de bom que ele nos deu. Fracos feito bichinhos à toa, tímidos, homens de pequena fé, tolos. Chamou-nos de tolos. Mas nos amou. Nos amou muito. Muito. Ah, Jesus. Que saudade eu sinto da sua presença física, Senhor. Que saudade, Senhor, que saudade. Hoje ele vive. Venceu a morte. E só os tolos não sabem. Ou melhor, fingem a não ter que assumir o milagre da salvação, porque ele é o caminho, a verdade, a vida. E mesmo vocês, pondo guarda na porta, na pedra que o isolava, foram surpreendidos. A pedra moveu-se só, sem ninguém tocá-la. E nós vimos as ataduras, os panos que o embalsamaram intactos, como se um corpo jamais tivesse sido tirado dali. Eu fiquei me perguntando, para que isso, Deus? Se ele podia transpor a pedra sem remover o túmulo, sem remover a pedra, sem... Para que isso, Deus? Para quê? Para que nós, que tínhamos olhos e não conseguíamos ver, tivéssemos a nossa visão recobrada, a nossa fé reavivada, pelo testemunho mudo daquele túmulo vazio. Aleluia! Aleluia! Senhor! Senhor! O Senhor está vivo e habita no nosso meio. E a misericórdia da nossa posteridade, Senhor. Que não entalhem o teu corpo numa cruz, mas que lembrem que o Senhor está vivo e por isso, doravante, toda a cruz está vazia, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Estão vendo? Nossas provas jamais poderão ser negadas. Contudo, uma coisa será necessária para que se compreenda tão doce mistério e se receba de graça a salvação. Fé. Apenas fé. Basta crer em Jesus. Basta isso. Porque Ele é o caminho, a verdade, a vida. Basta crer nele. Fé. Apenas fé. Basta crer em Jesus. Por isso, Deus te abençoe. Da cabeça aos pés. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Basta crer. Basta isso. Fé. Apenas fé. Então, gostou, Nir? Gostou? Pô, maravilhoso. Espero que você, querido ouvinte que está aí, querido, está nos assistindo, tenha gostado do nosso convidado muito especial, que foi Pedro.
Mas o Pedro é interpretado pelo nosso amigo aqui, ó, José Paulo, artista. Prazer, Zé Paulo, receber você aqui. Eu estou falando como se fosse eu também, o produtor. Eu também sou convidado aqui, mas é um prazer, né? Receber você aqui. E hoje eu gostaria de conversar, mas antes eu vou ler o texto e depois eu quero te fazer uma pergunta, tá bom, Zé Paulo? Eu quero ler um texto aqui sobre justamente aquilo que você falou quando Pedro tinha negado a Jesus. Ele negou por 3 vezes. Está lá em Lucas capítulo 22, versículo 54 em diante, diz assim: Então, prendendo-o, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. E quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entre mentes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando, disse: Este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: Mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse também: Tu és dos tais. Pedro, porém, protestava, dizendo: Homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outra afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: Homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: Hoje 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Zé Paulo, atrás do personagem tem uma pessoa, né? Tem o Zé Paulo. Sim. Né? E você, como artista que interpreta Pedro, qual o seu sentimento enquanto você está vivendo o personagem? Eu me identifico bastante com Pedro, por 2 aspectos. Primeiro, por ele como homem normal, trabalhador, pescador, com suas falhas, seus defeitos, seus sofrimentos, um ser humano normal. E aquele que é sensível. É sensível. É duro, mas tem muita sensibilidade. É extremo, ou às vezes é extremo, mas que compreendeu depois tanta coisa interessante, porque esse Pedro que eu faço, eu imaginei assim, 6 anos após a morte de Cristo. Então ele já está com uma cabeça mais madura, ele já entendeu algumas coisas, já compreendeu algumas coisas. Então eu me identifico muito. Às vezes eu sou extremo de um lado ou de outro. E aí o que Jesus faz? Me chama para o equilíbrio, me chama para a comunhão. Porque quanto mais perto a gente chega, mais fácil fica de entender qualquer coisa na vida. Inclusive na experiência de Pedro e na minha particular, né? Eu queria destacar aqui para a nossa meditação, Oni, Marcelo, Zé Paulo, as 3 negativas de Pedro. Porque esse aqui é um podcast para os homens de coragem, certo? Sim. Então, a primeira negativa, ele diz assim: não o conheço. Depois ele diz: não sou. E depois ele fala: não compreendo. E eu fico pensando nos homens hoje que se dizem seguidores de Jesus. Diz aqui o texto que Pedro seguiu de longe. E as marcas daquele que segue de longe são justamente essas: não conheço, não sou e não compreendo. Onir e Marcelo, estamos vivendo um tempo onde os homens têm muitas informações a respeito de Deus, mas não conhecem a Deus. Por exemplo, Onir, você tem algumas informações sobre o Pelé. Você chegou a conhecer o Pelé? Não conheço. Não conheço. Não. Mas você sabe quem ele é. Sei quem é. Nunca deu um abraço? Nunca. E você, Xará? Não Também conheço. não? Eu também não conheço. Mas se lá fora me perguntar lá nos Estados Unidos, você conhece o Pelé? Claro que eu conheço. Eu sei que ele jogou no Santos, eu sei que ele fez mais de 1000 gols, que ele foi tricampeão mundial. Eu tenho muitas informações a respeito do Pelé, mas eu não conheço o Pelé. Né? Diz a história que um capitão experiente, Zé Paulo, de um navio, estava na beira da praia com uma criança, sua neta. E a neta estava dizendo: vovô, eu conheço o mar. E o avô dizia: eu também conheço o mar. Havia uma distância muito grande entre a palavra da netinha e a palavra do capitão, né? Que conhecia o mar. E assim, eu acredito que são muitos homens hoje que têm informações a respeito de Deus, mas não tiveram uma experiência pessoal com Deus. E o homem de coragem, ele é realmente um homem de coragem
E o nosso primeiro item lá do nosso termo de compromisso diz que a gente conhece Jesus como Salvador pessoal. Perfeito. Não é isso, Oni? Então, nós conhecemos a Deus ou temos apenas informações a respeito de Deus? A característica daquele que segue de longe é justamente essa. Sabe muita coisa a respeito de Deus. Na nossa igreja nós temos muitos homens com muitas informações a respeito de Deus, do plano da salvação, mas não tiveram ainda uma experiência pessoal, íntima, vital com Jesus, né? E quer comentar alguma coisa, Oni, Marcelo? A primeira coisa, então, nessa relação, eu acho que é buscar conhecer pessoalmente. Pessoalmente. Ter uma experiência pessoal. Pessoal. Com Deus, né? Uma experiência vital. Eu queria falar com você, que está nos assistindo, para te perguntar, você já teve uma experiência pessoal com Jesus? Você já o recebeu na sua vida como seu salvador pessoal? Como o Senhor da sua vida? É muito mais do que ter informações a respeito de Deus ou frequentar uma igreja. É ter uma experiência de conversão, né, com o Senhor. Xará, quer falar alguma coisa? Eu já senti a presença de Deus 2 vezes. Eu acho que a que mais demorou não passou de 10 segundos, mas foi um alimento, e é ainda um alimento, para a minha vida, porque tem momentos que eu lembro dessa presença, né? Muitos chamam, né, Xará, de o toque do Espírito Santo. Toque do Espírito Santo. E eu acho que ninguém, né, no mundo pode sair daqui sem sentir essa presença. Ela transforma a tua maneira de enxergar as pessoas, os acontecimentos, os sentimentos, as tragédias e também as vitórias. Uhum. Você sabe que a vitória daqui de pegar um Oscar, por exemplo, vai ficar aqui, Vai ficar aqui. né? O que faz muita gente se tremer todo, falar asneira, porque o cara tá tão empolgado, né? Mas aquilo vai ficar aqui, né? E você recebeu o toque do Espírito Santo, é uma pequena revelação do que você terá durante toda a eternidade. Xará, me lembrei de uma história que aconteceu com um missionário, muito interessante, tem tudo a ver com o que você acabou de falar. O missionário gostava muito de futebol, e ele, numa dessas viagens de avião, ele se assentou do lado de Mauro Bellini, capitão da seleção brasileira de 1958, que levantou a taça Jules Rimet pela primeira vez. E aí o missionário falou assim: Mauro, que prazer, qual foi a sua maior emoção enquanto atleta profissional? E ele disse: minha maior emoção foi naquele dia, o jogo final da Copa na Suécia, ganhamos de 5-2, né? Fomos campeões e o rei da Suécia atravessou o campo e me entregou a taça e, num bom português, disse: muito bem, capitão, você é campeão. E eu levantei a taça. E o missionário se lembrou daquele dia, quando não é o rei da Suécia, mas o Senhor Jesus vai chegar e vai entregar a taça para você, Xará, e fala assim: muito bem, servo bom e fiel, você é campeão, entra na alegria do teu Senhor. Oh, glória. Isso é salvação, isso é conhecer Jesus, isso é ter uma experiência pessoal com o Senhor. Muito bem, mas Pedro continua, né, na sua saga aí. No segundo momento ele fala: não sou. Não sou. Você também é um dos tais? Não, eu não sou. Falando nesse negócio de um dos tais, me lembrei da minha avó, que tinha na Assembleia de Deus tem um hino, né? Um dos tais, podes tu também dizer ser um dos tais. Acho que é baseado nessa aqui, né? Você é um dos tais? Não sou não sou não. E eu falo que uma das características de uma geração que segue de longe é a perda da identidade. Nós somos uma geração de pessoas, e aí especialmente de homens, que perderam a sua identidade no sentido cristão, porque é assim, na década de 60 a gente era conhecido como protestante, e eu falava: mãe, por que eu sou protestante se eu concordo com tudo? Eu não protesto nada, né? Aí na década de 70 a gente era crente, na década de 90 a gente era cristão, na década de 80 a gente era evangélico, na década de 90 a gente começou a virar gospel, e a gente perdeu a identidade, né? E eu queria te perguntar, homem de coragem, quando alguém te pergunta o que você é, o que você diz? O que você diz? Se perguntasse para minha avó falaria assim: eu sou serva do Deus Altíssimo, seguidor, discípula de Jesus de Nazaré, né? Nós somos uma geração que está aí, Zé, que perdeu sua identidade e que
não sabe se posicionar no trabalho, alguém pergunta o que que é, a pessoa fica sem graça, tosse, fica com vergonha. E se me pergunta, eu falo, eu sou um seguidor de Jesus. E é isso que nós devemos ser. Jesus não nos chamou para sermos apenas e tão somente crentes ou evangélicos. Ele nos chamou para ser seguidores de discípulos. E essa é uma geração que precisa ter essa identidade. Mais do que nunca, né, Oni? A gente precisa marcar presente, dizendo, eu sou um seguidor de Jesus. Eu nem gosto de falar que da igreja presbiteriana, porque o pessoal fala o nome errado. Lá perto de cá tem uma igreja presbiteriana. Presbiteriana. Eu falo, eu sou um seguidor de Jesus. Agora, se você quer saber a igreja que eu frequento, repete comigo, presbiteriana. Mas nós precisamos, você homem de coragem, precisa ter sua carteira de identidade na mão. Quando te perguntarem, diante dos seus filhos, diante da sua família, você tem que posicionar como um discípulo, como um seguidor de Jesus, como aquele que serve ao Deus Altíssimo. Essa é a nossa identidade. E agora, Marcelo, acho que tem mais uma qualificação, né? Se me perguntarem hoje, eu diria, eu sou seguidor de Jesus Cristo, membro da Igreja Presbiteriana das Américas, no Rio de Janeiro, e homem de coragem. Homem de coragem, boa, isso mesmo, claro, isso mesmo, um homem de coragem. Porque um homem de coragem está lá no nosso compromisso. Termos de compromisso. É um seguidor de Jesus, um comprometido com o Senhor. Muito bem. Estou falando muito aí no podcast, está virando uma pregação, negócio, mas vamos para frente. Qualquer coisa vocês me corrigem aí. E finalmente Pedro, na sua saga, né, de negar, ele nega pela terceira vez dizendo, homem, não compreendo. Uma geração que não consegue entender, discernir, Marcelo, o tempo presente, que não compreende esse momento, Zé Paulo, tão extraordinário que nós estamos vivendo, um momento que antecede de imediato a volta de Cristo. Eu imagino a volta de Cristo assim, Oni, eu estou aqui, moro em Belo Horizonte, certo? Eu vou pegar o telefone, vou ligar para minha esposa, falar, Vânia, estou voltando. Beleza, estou voltando. Quando eu chegar ali para frente de Lafayette, eu vou ligar para ela e falar assim, Vânia, eu estou chegando. Eu continuo voltando, certo, Xará? Mas eu estou quase chegando. Assim que eu imagino, Zé Paulo, a volta de Cristo. Ele falou, eu estou voltando, mas ele está quase chegando. Mas agora ele já pode dizer, eu estou chegando. Estou chegando. Porque os sinais da sua vinda já se mostram cada vez, como diz aquele hino. Os sinais estão aí. Nada disso que está acontecendo, Oni, Marcelo, Zé Paulo, pode ser encarado como mera coincidência, a tragédia no Rio Grande do Sul, as guerras todas. E alguém pode falar assim, mas isso sempre existiu guerra, sempre existiu tragédia, mas não tanto quanto agora. E tudo somado junto, né? E tudo somado. É claro, somado é junto, né? E tudo somado. Tudo junto e misturado. Jesus está voltando. E eu queria que você, homem de coragem, entendesse que nós estamos vivendo um momento crucial da história. É hora de a gente assumir a liderança espiritual das nossas casas, discernir o tempo presente, para que ninguém fique para trás. Nenhum dos nossos filhos, nenhum dos nossos netos, nenhum dos nossos sobrinhos vão ficar para trás. Todos são consagrados a Jesus. E eu te pergunto, vou perguntar para você, Oni, como é que a história do Evangelho entrou na sua família? Eu já sou cristão de terceira ou quarta geração, né? Meus avós, meus bisavós, avós, minha mãe, e aí, naturalmente, seus filhos, meus filhos e meus netos, as netas agora. Então né? Quer dizer que essa história não vai parar nos seus netos? Não, em nome de Jesus. Não vai parar. Não. Nos filhos dos meus netos, nos netos dos meus netos, até a milésima geração. Só que não vai dar tempo de chegar lá, porque Jesus volta antes. Então todas as gerações são do Senhor. Porque é impossível, Zé Paulo, que nós vamos abrir mão dessa linda história, que é a história do Evangelho, que na minha vida começou lá com a minha avó, aquela empregada doméstica, aquela pessoa que não sabia ler. Eu me emociono toda vez que eu lembro dela. O Evangelho chegou na minha avó, chegou na minha mãe. Minha avó era uma faxineira, era uma empregada doméstica, minha mãe era faxineira. Chegou na minha mãe, chegou em mim, chegou nas minhas filhas. Não vai parar nos meus netos, né? E nós temos que compreender isso, gente, essa dimensão maravilhosa. Você, homem de coragem, tem que entender que o tempo é um tempo de posicionamento, certo, Xará? Verdade.
chegou o momento da gente deixar o politicamente correto para o biblicamente correto. É isso que nós temos que pregar, é o evangelho na sua essência, né? E logo depois que Pedro negou pela terceira vez, ele se lembrou. Aliás, primeiro o Senhor fixa os olhos. Eu fico imaginando, Zé Paulo, esse olhar de Jesus. Porque diz o texto aqui, então voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera hoje, 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Pedro saiu para chorar. Eu acho que nós temos que, nesse podcast, chorar para sair, ao contrário. Né? Falar, Deus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia dos homens de coragem. Levanta uma geração de homens que assumam a liderança espiritual de suas casas. Não, rapaz, estou pregando, não é, o podcast não é pregação. Não. Aqui, fala alguma detalhe. coisa aí, fala aí. Vai falar alguma coisa? Pedro, tá falando de Pedro, né? Eu sempre fiquei muito chateado, porque muita gente dizia que eu era Pedro na minha igreja. Não, mas eu amo ser Pedro, você cara. É Pedro, porque Pedro fala quando não devia falar, né? Quando devia ficar calado, ele fala, quando devia falar, ele ficava calado, brigava, né? Muito e uma enérgico, vez né? eu me deparei com o seguinte: Pedro era um vacilão, um fanfarrão, mas ele era amoroso. Judas era amoroso, mas era um traidor. Então, muitas das vezes, a gente tem que olhar para esse lado também, né? Nós somos humanos, nós somos vacilões, somos fanfarrões, falamos demais, mas se nós, na nossa essência, tivermos o perdão que Pedro teve, no entanto, sobre sobre a tua vida, sobre pedra, né, edificarei a minha casa. Então, o perdão que Pedro recebeu de Deus, Judas não recebeu, né, e se enforcou e ganhou uma maldição eterna. E tá sabe o nesse que eu acho momento. lindo também? É quando Jesus vai, aspas, muitas aspas, recuperar o Pedro. Pedro tá lá, né? Porque Pedro desistiu, viu, Oni? Falou, vou pescar. Foi pescar e tal. E aí Jesus foi, já ressurreto, prepara o lanchinho, né? Pedro olha de lá, eu fico imaginando aquela neblina, e Pedro fala assim, é o Senhor. E como bom sanguíneo que era, xará, pulou dentro d'água e foi nadando, chegou na frente dos outros, e Jesus falou, Pedro, você me ama? E ele falou, claro que eu te amo, Senhor. Então você pastoreia minhas ovelhas. E eu fico imaginando Pedro, falando assim, mas eu não posso, eu te neguei, mas você não me ama? Então pastoreia minhas ovelhas. Mas Senhor, Pedro, você me ama, o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor sabe que eu te amo. E aí Pedro é restaurado de uma maneira gloriosa. Porque eu sempre olho, eu sou fã número 1 do Pedro. É mesmo? É, eu Pra também. mim ninguém era fã do Pedro. Não, rapaz, também, Pedro, sou sou fã. fantástico. fã. Sabe por quê, cara? Eu sempre fã. olho assim, teve jeito pro Pedro, tem jeito pra mim. É. Tem jeito pra mim. Marcelo, eu queria acrescentar uma coisa aí. Eu acho que naquele momento em que Jesus olhou para Pedro, Jesus estava pensando assim, Pedro, como eu te amo, você já está perdoado. Eu já sabia que você ia me negar, mas mesmo assim eu te amo. Em contrapartida, Pedro devia estar pensando assim, meu Deus, eu estraguei tudo. Nunca mais eu vou ter o perdão de Deus. Só que ele já estava perdoado, porque Deus é Deus, né? E como você disse, ele foi pescar, foi fazer aquilo tudo, e o Senhor então o chamou, 3 vezes fez a pergunta, 3 vezes ele respondeu, como se fosse um 3-3, né? Isso, 3-3. Negou 3 vezes, mas afirmou 3 vezes. Isso, é Então, boa, Deus boa, é tremendo, boa. né? Tá vendo a índole do pregador aí, ó. Essa eu toco bom. 3 vezes, 3-3. Não vou acrescentar essa na minha. Para cada uma. Para cada uma negativa, uma afirmação. e Tu sabes boa. que eu te amo. Boa, muito Senhor, bom. tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Sabe que eu te amo. Eu Então- gosto muito desse momento em que Jesus fixa os olhos. O Pedro, o Zé, fala Tô mais longe, perto. tô longe, né? É. Eu gosto muito quando Jesus fixa os olhos. Porque quando você fixa os olhos, a gente não costuma olhar dentro dos olhos assim, até porque a gente fica tímido, né? Ou pode parecer uma outra coisa estranha, enfim. Mas olhar nos olhos tem a ver com intimidade. No momento da intimidade, há um quebrantamento. Eu queria que vocês guardassem isso. O quebrantamento vem no momento da intimidade. Ele não vem em outros momentos. Em outros momentos eu estou durão, eu não quero saber, eu tenho medo.
Mas no momento da intimidade, aí há uma comunhão profunda. Só para a gente lembrar isso. Amém. Que Deus nos ajude, né? E lembrar que você é homem de coragem, que está vivendo aí o não conheço, não sou, não compreendo. Olha, assuma a sua posição. Coragem, coragem, meu irmão. Entenda o momento presente. O Brasil precisa de homens valentes que assumam os seus erros, mas que também se quebrantem diante do Senhor, peça perdão, e gente que possa falar assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa é a palavra para nós hoje. Acho que demorou um pouco mais, né, Eunice? Não, mas foi bênção pura. Demorou um pouco Bênção mais, mas pura. tem dia que é assim, né? É isso aí. É isso. Que bom, meu querido pastor Marcelo, né, diretor nacional da Mocidade para Cristo, nosso líder no Homens de Coragem, do Movimento Desperta Débora, o carinho, a admiração que nós temos por você, Obrigado. pelo seu trabalho, você sabe, né? E para o Homens de Coragem é assim, você tem sido a nossa âncora, tem sido um porto seguro. A gente saber que o movimento Homens de Coragem está sob o guarda-chuva da MPC e sob a direção e a palavra do pastor Marcelo Gualberto, meu irmão, faz muita diferença. Oh, muita diferença. Como o Marcelo disse aqui no início, né? Você realmente toca aquilo que é eterno. Amém. Tudo isso aqui vai passar, essas câmeras, essa beleza desse estúdio, nada disso tem valor eterno, mas o que a gente está fazendo hoje aqui tem valor eterno. Amém. Amém? Amém. Que Deus nos ajude, Amém. nos abençoe, que Deus te ajude, querido homem de coragem, a que você seja aquele que, mesmo tendo errado, tendo negado, aproprie-se do perdão, da graça, sabendo que o Senhor Deus tem um propósito tremendo na sua vida daqui para frente. Não é isso, pastor? É desse jeito, falou tudo. Nós queremos